Olá pessoal, esse vídeo é muito especial porque ele é diferentão, é um tema bem legal, norma penal em branco ou norma penal cega. Você sabe o que significa isso? Gente, é o seguinte, ó. Todo crime tem dois preceitos. Tem o preceito primário, que é a descrição do crime, e o preceito secundário, que é a pena. Beleza? Então, quando o preceito primário, que é a descrição do crime, ele é completo, determinado, ou seja, você lê, você consegue identificar que não precisa de complemento algum, você consegue aplicar aquilo, nós chamamos de norma penal em preto. Inclusive, eu tenho um vídeo disso daí, norma penal em preto. Mas o objeto deste vídeo é a gente falar da norma penal em branco, beleza? O que é norma penal em branco e como ela se subdivide, tá bom? Bora lá, vou compartilhar o vídeo, o slide aqui com vocês para facilitar o nosso estudo, tá bom? Ó, norma penal em branco ou norma penal cega são sinônimos, tá? Norma penal em branco ou norma penal cega. Volte aqui um pouquinho. Gente, norma penal em branco é quando o preceito primário da norma penal incriminadora, ele é incompleto, ele é indeterminado. Beleza? Vamos dar um exemplo? Se você pegar a Lei de Drogas 11.343 de 2006, você vai perceber que é uma norma penal em branco, onde o legislador, ele tipifica, por exemplo, o tráfico de drogas, mas não diz o que é droga. Precisa de um complemento. Outros crimes do Código Penal também, onde fala, né, transmissão de doença venérea, tem que saber quais são essas doenças. Ou seja, quando o tipo penal ele exige um complemento, nós chamamos de norma penal em branco. Só mais um exemplo para ilustrar. O artigo 315 do Código Penal, que é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública em geral. É o emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Abre o 315 aí do Código Penal. Você vai se deparar com o seguinte texto, né? Dar às verbas ou rendas públicas destinação diversa da estabelecida em lei. Que lei é essa? Percebe? Então é uma norma penal em branco ou norma penal cega. Mas esse vídeo é a gente apresentar a classificação disso daí. Olha só, gente, norma penal em branco ou norma penal cega pode ser em sentido amplo, beleza? E em sentido estrito, tá bom? Em sentido amplo, ó, nós podemos dividir norma penal em branco homogênea. O que significa isso? É quando o complemento provém da mesma fonte legislativa, como, por exemplo, ó, nós temos o Código Penal, a fonte legislativa é o Congresso Nacional. O Código Civil, a fonte legislativa é o Congresso Nacional. Fonte legislativa. Tudo bem até aqui? Então, nós chamamos de norma penal em branco homogênea quando é da mesma fonte legislativa. Beleza? Dentro da norma penal em branco homogênea, da mesma fonte legislativa, tem uma subdivisão. Nós podemos ter norma penal em branco homogênea homovitelina e norma penal em branco homogênea heterovitelina. Homovitelina é quando a lei a ser complementada e o complemento estão no mesmo diploma legal. Estão no mesmo diploma legal. E heterovitelina é quando a lei a ser complementada e o complemento estão em diplomas diversos. O que significa isso? Homogênea, tudo bem, né? Na mesma fonte legislativa. Homovitelina, no mesmo diploma legal. Ou seja, o Código Penal é a lei a ser complementada. Um crime do Código Penal. E o complemento está no próprio Código Penal.
ou seja, a fonte legislativa mesma, homogênea, que é o Código Penal, e no mesmo diploma legal, norma penal em branco homogênea, homovitelina. Agora, e se o complemento, tem um crime do Código Penal e o complemento está no Código Civil, beleza? Homogênea, por quê? Qual é a fonte legislativa do direito penal, do Código Penal? Congresso Nacional. Qual é a fonte legislativa do Código Civil? O Congresso Nacional também. Tudo bem? Então, só que o complemento está no Código Civil, por isso que é norma penal em branco homogênea, mesma fonte, heterovitelina, ou seja, em diplomas diferentes. Tá bom? E tem mais uma, a norma penal em branco heterogênea. Se a homogênea na mesma fonte legislativa, a heterogênea, o complemento, tem natureza jurídica diversa e é emanado de outra fonte, como, por exemplo, a lei de drogas, tudo bem? Lei de drogas, fonte legislativa, Congresso Nacional. E o complemento da lei de drogas? Está numa portaria, beleza? Então, nós chamamos de norma penal em branco heterogênea. Aí eu lhe pergunto, e quando o preceito secundário, ou seja, a pena é incompleto, indeterminado? Se você for lá no crime do artigo 304, uso de documento falso, o preceito primário é assim, ó, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, ao que se refere o 297 a 302. Quando você vai na pena, não tem. Ou seja, é remetido ali, precisa de um complemento. Nós chamamos de norma penal em branco inversa ou ao avesso. Inversa ou ao avesso, beleza? E é muito importante, você vai encontrar essa classificação de norma penal em branco no livro da parte geral do direito penal do professor Rogério Sanches. Maravilha, gosto sempre de citar a fonte para trabalharmos sempre juntos em harmonia, tá bom? Gente, é isso aí, espero ter contribuído com todos vocês, é um vídeo curioso, eu já falei, né? Volte, faça suas anotações, printa a tela aí para fazer suas anotações e bons estudos para todos vocês. Valeu!